Namaskar! Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Yoga Terapia. Hoje eu trouxe como tema central o ganho de peso no que tange o processo psicossomático. A proposta aqui é falar no meu lugar de fala, que é o Yoga Terapia, e a psicossomática. Como será que o nosso corpo traz essa questão do ganho de peso quando existe uma questão emocional ou psíquica mental que nos leva a essa percepção do ganho de peso? Hoje eu vou falar sobre a percepção ligada à rejeição. A rejeição, então, ela pode acontecer de diversas formas. E aqui eu não vou analisar a rejeição em si. Por exemplo, ela foi uma rejeição que você sentiu na infância, foi pelo seu pai, pela sua mãe. A ideia aqui não é encontrar culpados. Não é que eu fale assim, então você está ganhando peso hoje por conta do seu pai, da sua avó, do seu irmão, do seu ex-namorado. Eu não vou falar nesse lugar de fala, não é esse lugar. A gente vai trabalhar aqui a percepção da rejeição e trazer para a gente o poder de transformação. O Yoga Terapia, ele fala sobre a mudança do nosso cenário, da nossa forma de ver, o que algumas pessoas poderiam chamar de responsabilidade individual. Eu sou o responsável por me tirar de situações. Se eu não estou feliz, satisfeito, se eu estou vivendo as consequências de uma situação, eu tenho a minha própria responsabilidade de me levantar, de tirar. É fácil? É difícil? Não estou fazendo um juízo de valor e eu não estou querendo chegar nesse lugar de culpar, encontrar culpados, tá bom? Então hoje nós vamos perceber como se constrói a psicossomática do ganho do peso ligado a essa frequência da rejeição, ok? Um ponto importante a se pensar é o seguinte: a rejeição e esse ganho de peso tem uma ligação direta com uma parte do corpo, o que não significa que somente essa gordura localizada é representante da rejeição. Pode ser que exista em outro lugar. Esse lugar que eu vou falar, ele tem uma função da gordura localizada de proteção. Então você vai se proteger dessa frequência energética que você quer indiretamente resolver. Indiretamente por quê? Não é de propósito, não é de caso pensado. Exemplo, a minha casa está uma bagunça, então eu olho para ela e quero arrumar. Eu estou com a consciência aberta, é visível, eu quero arrumar. Essa lâmpada está acesa, está me incomodando, eu sei que está gastando energia, então eu quero desligar. Só que quando eu não estou vendo onde está gastando a energia, eu começo a procurar, mesmo sem saber onde está, para resolver aquele gasto excessivo de energia. Deu a entender? Às vezes, quando eu não sei o que está acontecendo, que está levando a um gasto, a um sofrimento, a algo que está despendendo uma energia, mesmo que eu não saiba, inconscientemente eu busco formas, eu busco ações, pessoas, lugares, situações que vão resolver o que eu não estou vendo, mas sei que não está legal. Vou clarear isso um pouco mais, trazendo aqui agora as explicações. A região que eu estou falando é a região do quadril. É a região que envolve o nosso segundo chakra. O segundo chakra, então, é essa região aqui. O segundo chakra, mais ou menos, não existe um lugar fixo, é mais ou menos aqui, abaixo do umbigo, uns 2 a 3 dedos. O que seria mais ou menos essa linha da cintura, onde a gente coloca a calça, o short, essa região aqui. No entanto, o chakra, ele não é, se você dissecar o meu corpo, abrir, você não vai, assim como perceber os rins que estão localizados nesses lugares, por exemplo, o chakra você não vai abrir. Você não vai conseguir ver. Olha o segundo chakra do Mateus, como ele é grande. Você não vai ver isso. Você vai ter uma consciência energética da posição que ele mais ou menos ocupa. Esse lugar é mais ou menos aqui na linha da coluna, ele vem para trás. Só que como ele é um vórtice, ele é um centro de energia, ele tem projeção para frente e para trás. Então esse chakra, assim como os outros, eles têm um correspondente na frente e atrás. Só para ter uma noção. O chakra é um centro de força. Esse centro de força que a gente está falando aqui hoje, ele vai reger a frequência de, entre aspas, o sagrado feminino. Mas eu sou menino. Eu tenho o sagrado feminino? Tenho, porque o sagrado feminino é um conceito. É o conceito da nutrição. É o sagrado, é a sagrada nutrição.
Eu, Matheus, menino, tenho a nutrição das coisas que eu quero. O que eu estou falando para vocês agora, por exemplo, eu estudei. Eu não tirei da minha cabeça. Eu peguei nas escrituras, nas coisas que estão ligadas ao yoga, de outras linhas de conhecimento, como a psicossomática. Então eu fui nutrindo, eu fui estudando, eu fui trazendo essas informações, esses dados e transformando, entre aspas, em conhecimento. Então isso tudo, esse lugar da nutrição é o segundo chakra. Se esse segundo chakra está afetado pelo processo da rejeição, agora vamos analisar a rejeição. Se eu me sinto rejeitado por uma sociedade, e se eu me sinto rejeitado por uma pessoa específica, eu posso então, a partir daquele momento, deixar de confiar, deixar de ter a minha própria autoestima. Se, por exemplo, eu tenho o sentimento que a sociedade me rejeita, se eu tenho a sensação de que o meu pai me rejeita, se eu tenho a sensação de que o mercado de trabalho me rejeita, mesmo que às vezes eu não tenha consciência ampla do que está acontecendo, como é o caso, por exemplo, de uma rejeição de uma pessoa ou de alguma situação específica, o mercado de trabalho às vezes não vem como claramente estou sendo rejeitado, mas às vezes você, por mandar currículo, não ser aceito, você fica com sensação de que baixa confiança, baixa autoestima, eu não posso, eu não sou bom o suficiente. E isso é interessante de pensar, porque o processo da rejeição, ele funciona dessa forma. Nem sempre ela vai ser tão clara quanto essas que eu estou dizendo. Por exemplo, eu me sinto rejeitado pela pessoa que eu amei e ela não me deu atenção, ela não quis ficar comigo. Me senti rejeitado. Não fui escolhido por ela, não fui escolhido pelo meu pai. Eu tenho mais 3 irmãos e meu pai prefere claramente os meus outros irmãos. Isso na minha percepção. Não necessariamente sempre vai ser da forma como nós estamos percebendo. Exemplo, às vezes eu não fui aceito no mercado de trabalho porque de fato existia uma pessoa que tinha todos os requisitos para aquela vaga e eu não tinha umazinha, às vezes eu morava longe. Então significa que o mercado não me quer. Às vezes eu não estou na melhor forma para aquela vaga, e não estou dizendo pela minha capacidade intelectual, profissional, às vezes é pela condição geográfica, às vezes é porque eles procuram uma pessoa com uma característica X que eu estou em processo de desenvolvimento. Não é que o mercado me rejeita, é que às vezes aquela vaga específica era para outra pessoa. Não vamos falar sobre isso porque isso é um outro assunto, mas a ideia é a percepção que eu tenho sobre a rejeição. E aqui a gente vai fazer um trabalho também, é interessante que a gente faça um trabalho de reprogramação mental, para tirar essa frequência. Então vamos por partes. Primeira coisa, compreender o que é rejeição vai minar, pode destruir, avacalhar, me colocar num bloqueio da minha confiança, da minha autoestima. Geralmente interações interpessoais, eu com alguém que eu tô afim, enfim, aí eu vou ter a minha autoestima baixa. Não consigo, fico com minha autoestima baixa. Quando tem a ver com o trabalho, com carreira, já vai mais para um aspecto de confiança, não que um anule o outro. Enfim, essa região que a gente chama de sagrado feminino, que é o segundo chakra, Swadhisthana chakra, essa região, ela vibra num arquétipo, numa frequência da confiança, da autoestima. Eu prefiro dizer que é o espaço onde nós estamos nutrindo a nossa essência. Para eu falar com vocês com confiança, eu preciso de nutrição. Matheus, fala sobre a política no Brasil. Não sei falar. Fala sobre, não sei falar, assuntos que não são da minha área, que eu não estou estudando, para falar para milhões de pessoas, para uma pessoa que sabe, eu me sinto inseguro. Eu prefiro estudar, nutrir para poder conversar, para que eu tenha confiança na minha expressão. Então o segundo chakra é isso. Se a rejeição me coloca nesse lugar, é ali então que eu vou ficar abalado. E aí o que o meu organismo começa a mostrar para mim, que é uma forma psicossomática, já que eu não estou percebendo. Às vezes eu não estou percebendo que eu passei por várias rejeições e eu só percebi que eu fui rejeitado, mas tudo bem, tudo bem.
Bola pra frente, vida que segue o baile. E só que acontece que você começa a criar uma situação para que você escute, veja o seu corpo. Às vezes tem várias formas de somatizar a rejeição. Uma delas é essa gordurinha localizada na região do quadril, na região da cintura. E existem outras formas também, que pode ser, depende da forma como pode ser uma forma de expressão, você vai ganhando acúmulo de gordura nessa região, até dos braços, da execução. Enfim, essa gordura localizada referente a uma expressão vai mais para esse lugar. As suas emoções mais para a região do peitoral, dos próprios braços também. Enfim, cada região tem uma leitura, mas no fim é a mesma, que é a rejeição. Só que há maneiras diferentes dela se manifestar. Então o nosso corpo ele vai trazer fisicamente para ser visto. E aí essa forma de percepção é o que o seu corpo está querendo dizer, somatizar de um pensamento, de uma emoção. Ok? Então essa é a forma da gente fazer essa análise. Primeiro ponto é esse. Mas aí como é que a gente faz para sair disso tudo, né? Eu sempre trago movimentos. Uma coisa que é importante dizer é até a responsabilidade social sobre isso, né? Eu não estou querendo dizer para vocês que você vai fazer, é como se eu estivesse dizendo assim, acende essa lâmpada que ela vibra na frequência do laranja e aí você resolveu todas as questões. Não é assim, gente. Isso é um processo terapêutico. Você está fazendo o que quando você faz o yoga terapia? Você está nutrindo o seu corpo de movimentos, de respiração, de técnicas que você vai trabalhar o seu biocampo. O que é biocampo? Bio, vida. Campo é essa área, esse espaço. Então você está criando uma aura de dentro para fora. Porque muitas vezes esses fatores externos vão nutrindo a gente e a gente vai minando, vai criando crenças limitantes, pensamentos intrusivos, coisas que vão nos colocar para baixo, que vão nutrir a minha baixa confiança. Porque o que acontece? Eu vou naturalmente, o meu corpo somatiza e eu inconscientemente busco pessoas, situações, lugares para que eu resolva isso. Então inconscientemente eu vou buscando relacionamentos naquele padrão. Eu vou buscando pessoas, lugares, situações naquele padrão para que eu resolva. Quando eu resolvo, eu saio da situação. Eu saio da crença limitante, eu saio daquele padrão. Padrão repetitivo, né? É redundante, mas é um padrão que vai se repetindo, é uma coisa que vai se repetindo. A forma como eu relaciono com os outros, eu só encontro relacionamentos de pessoas que me traíram. Por quê? Porque lá atrás, quando isso aconteceu, eu criei uma ferida da rejeição, então agora para eu me libertar, eu vou buscar situações semelhantes. É uma explicação vibracional, né? É explicação vibracional, né? Dentro do meu lugar de fala. As outras áreas, as outras terapias, peço licença para falar da minha. Essa é a parte do yoga terapia. Então o yoga terapia, da mesma forma que ele analisa dessa forma, ele fala que você pode co-criar a sua própria frequência. Exemplo, se você expandiu a consciência e teve a percepção de que você está vivendo a ferida da rejeição, você vai então trazer o que você está ferido. Se eu estou com a ferida da rejeição, eu preciso de nutrir a minha confiança, a minha autoestima e outras questões. No que eu estou falando aqui hoje tem a ver com essa parte. Então eu vou trazer movimentos, respirações, situações que movimentem o meu quadril, que comecem a tirar as questões de rigidez. Imagina um músculo muito rígido que você não consegue esticar, ela tem uma resistência, é uma somatização da resistência. Eu não quero movimentar, eu prefiro ficar na minha zona de conforto, mesmo que ela não seja confortável. É sobre isso. E o quadril, ele guarda muitas questões ligadas a relacionamento. Então, ali é o lugar onde nós vamos trabalhar. Hoje eu mostrei um movimento e eu vou repetir ele aqui. É um movimento, deixa eu lembrar qual movimento que eu fiz. Eu fiz um movimento, a figura da deusa, que é uma postura que você fica com essa forma, dessa forma,
e você movimenta o seu tronco. Então eu estou fazendo esse movimento bioenergético do meu quadril, em que eu também estou segurando o meu quadril. Eu não jogo ele para trás, eu encaixo o meu quadril. Então com o meu quadril encaixado, aqui o ângulo ficou ruim, mas o meu joelho está na linha do calcanhar. Eu não faço minhas pernas curvadas para dentro, elas ficam verticais. Eu desço o tanto que eu puder. Então eu vou trabalhando essa postura para que eu estimule a mudança energética, para que saia aquela energia acumulada e eu comece a ter percepções sem precisar de passar por situações desconfortáveis. É aquela frase, aprender pelo amor e não pela dor. É nessa hora então que o yoga vai nos auxiliar. É como se eu expandisse a minha percepção e falasse, nossa, realmente, olha só, eu estou repetindo esse padrão. Os relacionamentos que eu estou desenvolvendo nos últimos anos são todos parecidos. São pessoas que estão querendo me mostrar que eu não tenho segurança. Então, por que não trabalhar a minha segurança? Como eu faço para trabalhar a minha segurança? Existe o Reiki, existe o próprio Yoga, existe atitudes, ações, mudanças de hábitos, reprogramações mentais. Tudo isso, né? Quem quiser pode me procurar, eu trabalho com isso, tenho uma equipe, a Suzana trabalha comigo, a gente trabalha com isso, para que a gente faça essas reprogramações mentais, tanto utilizando a frequência do Reiki, que é uma energia, quanto movimentos, quanto leituras de PNL, reprogramações mentais, para que a gente saia dessa frequência, mude a nossa energia. Gente, curtam, comentem, né, aquela história toda que vocês já conhecem, e aguardo vocês para a próxima conversa com movimentos também do Yoga Terapia. Namaskar. Beijo!